Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Grow Upcast. É um podcast focado em quem empreende. Nós estamos aqui para compartilhar as boas práticas e boas ideias de sucesso de quem chegou lá. Eu sou o Davis Alvarenga, sou engenheiro e empresário e hoje nós vamos conversar com Paulo Baraona. Baraona, primeiro, minha gratidão a ter você aqui. Muito obrigado mesmo. E eu inicio perguntando, com suas palavras, quem é Paulo Baraona? Como você se define, sua origem? Sou todos ouvidos. Obrigado pelo convite. Bom, Paulo Baraona, vou até falar o nome completo. Paulo Alexandre Gales Pereira Baraona é o meu nome completo. Sou de Cascais, português de nascimento, capixaba de adoção. Eu vivi em Portugal até aos 15 anos, quando tivemos uma revolução chamada Revolução dos Cravos, em 1974. Em 75 nós tivemos uma intentona do Partido do Proletariado, consequência um governo de extrema esquerda, e que o país os trabalhadores invadiram as empresas, enfim, um problema bem complexo que praticamente faliu Portugal em um ano, né? Então, isso aconteceu em 1975 e foi isso que fez com que a minha família viesse para o Brasil. Até hoje, lá tem uma região de Portela, lá em Lisboa, próximo do aeroporto, ainda vê marcas nas paredes de alguns tiros dados naquela época. Foi uma situação violenta mesmo. Uma situação... Não foi paz e amor, não. Não, assim, a Revolução em si foi paz e amor, mas nesse período, foi em 74. Em 75, nessa intentona de extrema esquerda, né, liderada pelo Partido Comunista na época, realmente foi complexo. O que sofreu mais foram as nossas colônias, na época, nossas ex-colônias, Angola, Moçambique e Guiné, na África. Né? Mas Portugal, como a gente chamava Portugal continental, sofreu bastante, especialmente mais do ponto de vista econômico, também social, porque alguns empresários sofreram mais, tiveram empresários que morreram dentro das suas empresas, enfim. Mas um período negro que logo em 76, 77 foi passando e nós depois o governo se estabilizou com o presidente da República, na época o general Ramalhianes, foi o primeiro presidente, e depois o primeiro-ministro, que era o Mário Soares, que era do Partido Socialista. E chegou até pouco tempo, né, Mário Soares? Ele já faleceu, mas foi um ícone do Partido Socialista mundial, na verdade. O Mário Soares fazia parte da Socialista Internacional, da Internacional Socialista. Então, assim, por conta disso, a minha família veio para o Brasil, né? E aqui a gente ficou até mais ou menos, o meu pai ficou aqui até 83, 84. Fizemos o primeiro empreendimento de montanha, o Parque das Hortênsias, que foi o primeiro condomínio de montanha aqui no Espírito Santo, em Domingos Martins. Depois eu retornei em 1980. Lá eu fiz o curso de construção civil e também comecei como empresário. Eu só tive 2 empregos na vida, um foi trabalhar para o meu pai, outro foi ser empresário. E comecei a ser empresário aos 21 anos de idade e sou até hoje empresário. Isso já aqui no Brasil? Aqui no Brasil, não, 21 anos em Portugal. Eu retornei para o Brasil em 1986. A minha empresa aqui no Brasil é de 1986, por consequência eu tenho 37 anos. Né? E aí, nesse período, seu pai já tinha construtora lá em Portugal também? O meu pai, na verdade, tinha um grupo de empresas, tinha uma holding de empresas, na época não se chamava holding, né, mas era um grupo de empresas que a maior empresa era realmente a de construção civil. Tinha também uma parte agrícola, tinha uma parte de indústria também, mas a construção civil era, digamos assim, o carro-chefe das empresas do meu pai. Né? O meu pai era um empresário relativamente conhecido. E já nessa época ele era muito apologista do associativismo. Talvez essa tenha sido uma veia que eu herdei dele. Já está no DNA, então, o associativismo. Só para explorar mais um pouquinho da construção civil. De um tempo para cá, isso já existe há muito tempo nos Estados Unidos, mas vem popularizando mais o steel frame. Essa é uma área que aqui no Brasil ainda está
vamos falar assim, está pouco divulgado. Você olha para o futuro e olha essa tecnologia como ela se implementando aqui, ou você acha que ela aqui no Brasil não tem espaço para esse tipo? Não, ao contrário, eu acho que nós já temos bastante, já usamos bastante, especialmente a parte interna, as alvenarias internas dos prédios hoje, quer dizer, o fechamento interno hoje já tem bastante. E acho que a gente precisa explorar, para isso dar mais certo, a gente precisa explorar bastante as estruturas de aço. Nós usamos muito pouco aço na construção civil aqui. E eu acho que isso é uma barreira que a gente precisa quebrar. Seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de sociedade, porque as pessoas estão muito acostumadas com o concreto, com estruturas convencionais, embora hoje já estruturas com um tipo de tecnologia maior, né? Que são as lajes protendidas, que já não tem aquele monte de pilares no meio, são lajes normalmente corridas, né? Mas eu acho que ainda há muita coisa que a gente precisa avançar, porque isso gera velocidade, gera obra mais limpa, enfim, tem uma série de... Menos desperdício. Menos desperdício. Acho que é um processo que ele vai acontecer naturalmente. As primeiras casas feitas, por exemplo, lá na Califórnia, estão lá até hoje, desde 1910, e passaram por terremoto, passaram beira da praia, né? Então, a garantia contra a corrosão, de 1910 o aço já tinha uma proteção lá de zinco, e isso aí torna a construção mais rápida, né? Sim. A gente consegue fazer, ao invés de levar um ano, você consegue fazer em 3, 4 meses, algumas obras assim, vamos falar de residência, grandes até, né? E hoje nós temos os aços, têm proteção enorme, hoje os aços estão muito mais avançados, com uma tecnologia muito maior, quer dizer, então... Eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo naturalmente, até porque a construção civil, no modo geral, está virando montagem, né? Sim. Então, e as estruturas de aço são praticamente uma montagem, né? Então, acredito que isso vai acontecer em um curto espaço de tempo. Já vem aí ensaiando. São Paulo já tem condomínio sendo feito lá, mas aqui no estado ainda está ensaiando, ainda está engatinhando, já tem umas obras grandes, mas o geral, o público ainda não conhece essa tecnologia. A gente precisa divulgar muito isso para a sociedade, porque, especialmente o mercado imobiliário, a sociedade ela se apega a determinados conceitos de segurança, né? E o concreto, as estruturas de concreto, elas inspiram uma segurança maior para as pessoas que não têm conhecimento de engenharia. Então, acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser divulgada, para que a sociedade entenda e compre, né? Sem medo, né? É uma obra rápida, limpa e acaba ficando mais barata em função da mão de obra que você usa menos, os curtos espaços de tempo. Bacana, isso aí então é uma deixa para a gente chamar o Lúcio da Metalosa, que fabrica os perfis para a construção de steel frame, né? Ou qualquer hora para vir aqui conversar e falar mais especificamente sobre isso. Você falou da sua veia cooperativismo, né? O seu pai já participava e você, quando veio para o Brasil, quando chegou aqui, começou a empresa, já engajou no sindicato de construção? Como é que foi esse processo? Sim, a minha empresa hoje acho que tem mais de 30 anos que é associada ao Sinduscon. Então, como ela tem 37 anos, logo eu me associei ao Sinduscon e vi a necessidade, através do associativismo, da gente resolver problemas, os problemas que nós temos no nosso Brasil burocrático, né? E da gente conseguir ter uma voz mais forte perante, especialmente, o setor público, né? Através exatamente da união das empresas, que é o que os sindicatos fazem, as associações, enfim, as instituições associativas que dão exatamente essa pujança a cada setor econômico, né? Então, eu já me associei ao Sinduscon, logo cheguei, e fui diretor, acho que numas 3 ou 4 mandatos, fui vice-presidente de uns 2 mandatos e fui presidente em 2 mandatos também. Então, aí te levou naturalmente, como presidente do sindicato, para dentro da FINDES, né? Acabei participando, eu participei do mandato do Marcos Guerra, do Lucas um pouco, do Marcos,
Depois do Léo Castro, eu já fui um dos vice-presidentes e agora na gestão da Cris Samorini, eu virei o primeiro vice-presidente. Fui convidado para ser o primeiro vice-presidente. A Findes, ela é uma instituição complexa, né? Dentro dela tem vários órgãos que tem que se comunicar. Por exemplo, o SESI presta um tipo de serviço, o SENAI outro tipo de serviço, o IEL e vários outros órgãos que tem lá dentro, que, por exemplo, a parte de inovação, com o laboratório de inovação, o Findes Lab. Essa torna uma instituição complexa, como eu já falei, e eu enxergo, também falando como capixaba, em certo momento, o próprio capixaba não sabe que ela é privada, ela não é um órgão do governo. Você pode falar mais para a gente sobre essa instituição? Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né? Então, Mas eu começo por dizer o seguinte: a Federação das Indústrias representa mais de 16 mil indústrias no Espírito Santo. Quando a gente fala da indústria, nós estamos falando praticamente de um dos maiores setores da economia, né? Uhum. Porque a indústria, ela se conecta com todas as outras federações, né? Ela tem o transporte de cargas dos produtos fabricados, ela tem a parte de comércio, porque ela que abastece o comércio, né? Ela tem um número enorme de funcionários, por consequência tem muito a ver com a agricultura. Então, a indústria é um setor que se conecta com todo mundo, né? Setor financeiro, o fluxo de financeiro caixa muito enorme, é pesado. enorme. Então, assim, e aí nós estamos falando de toda a indústria, quer dizer, você vai desde uma empresa como a ArcelorMittal, a Vale do Rio Doce, até, até a indústria de confecção, a indústria de sorvetes, a indústria de calçados, a indústria de automotiva, reparação automotiva, então, da construção civil, do setor metalomecânico. Então, você tem uma variedade imensa de setores da economia. E cada um setor desses se desmembra em mais setores. Por exemplo, o Sindiquímicos, você tem desde os produtos de beleza até tinta, né? Então, assim, é uma federação extremamente complexa, com uma abrangência enorme, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da representação institucional, na sua relação com o governo, seja com o executivo, seja com o legislativo, seja com o judiciário. Então, de fato, é um desafio e um aprendizado extraordinário. Eu nesse período que estou lá com a nossa presidente Cris Samorini, eu posso já agradecer a oportunidade desse período que estou lá dentro, o aprendizado e a possibilidade de interagir com setores que eu nunca tinha interagido, que eu não conhecia. E realmente é um aprendizado, é fantástico. Eu só posso dizer isso. Eu posso falar dando exemplo como o Sindifé. Nós temos dentro do sindicato vários segmentos diferentes. E dentro do Sindifé nós estamos falando uns 4 segmentos, que cada um desses segmentos tem a sua demanda. A turma que presta serviço para petróleo e gás. A demanda deles é estar junto do Fórum Capixaba de Petróleo, de Óleo e Gás. A turma que presta serviço para Vale, manutenção. Existe a especialização muito grande na manutenção e na construção de fábricas de celulose, por exemplo. Hoje tem Stel e Metame que constrói uma fábrica de celulose, se não me engano, em 1 ano e 2 meses. Antes era 2, 3 anos, né? Então, e cada uma dessa tem uma demanda, uma situação diferente. Agora você está falando de 40 sindicatos, né? 38. 38 sindicatos. E ainda dentro deles ainda tem subdivisões. Como eu volto a falar, quando a gente fala que é complexo, é uma coisa que não é difícil, mas é composto uma equação, você como engenheiro, né? São várias variáveis ali que tem que ser entendida, né? E qual a constante, como você que está lá dentro com a Cris e estão aí fazendo um excelente trabalho, né? Como vocês pretendem continuar ou melhorar essa situação? De dar mais voz lá dentro para as indústrias, como que você imagina isso?
Assim, a mesma coisa no nosso sindicato lá do Sinduscon, nós temos 4 viés, né? A área imobiliária, a área de obras públicas, a área de loteamentos e urbanizações e a área industrial também, como o Sindifer. Assim, eu acho que nós temos eu acho que desde a época do Léo, o presidente Léo Castro, até por conta de estarmos em outros tempos, outra situação de sociedade, outra situação em que a inovação e tecnologia têm tido um peso muito forte na indústria, enfim, na sociedade como um todo. Então, a Find também precisou se reinventar um pouco e tirar um pouco aquela imagem de setor público, né? Ser mais ágil, ter mais entrega direta às indústrias. E o Léo fez uma parte do trabalho, a Cris está fazendo também um trabalho extraordinário, especialmente do ponto de vista do que eu acabei de falar, da estrutura interna, ter mais agilidade, da estrutura interna poder atender de forma mais célere, compreender melhor a indústria. E eu acho que o trabalho do próximo presidente deve ser um trabalho muito virado para os sindicatos, porque nós também empresários, poucos de nós conhecem a Find como a gente deveria conhecer. E poucos dos nossos sindicatos também utilizam a federação como deviam utilizar. Então, acho que a conexão da Find com os sindicatos tem que ser cada vez maior, porque somos nós, empresários, os demandantes dos serviços do SESI e do SENAI, do IEL, do IDES, que hoje é o nosso observatório, que é uma ferramenta extraordinária que pouca gente conhece. Não é? O nosso observatório ele tem informações dos 78 municípios do nosso estado, muito completas. Muitos órgãos públicos utilizam as informações do nosso observatório e nós, empresários, que somos como se fôssemos os acionistas da federação, porque a federação é composta pelos 38 sindicatos. São os 38 sindicatos que votam todas as matérias e que determinam os destinos da federação, os investimentos da federação. Então, assim, é preciso que a gente compreenda a necessidade de estarmos mais próximos da federação para que a federação possa compreender também melhor a nossa indústria. Sim. Você falou das prefeituras, por exemplo. Eu sei que tem uma parceria entre a FINDES e a Munis para fazer confecção PPPs. Isso é uma grande fonte de obras, de trabalho, né? E como que isso está caminhando? No caso da infraestrutura, né, a gente tem se envolvido muito com o governo do estado, com o executivo, no que tange à infraestrutura, seja no assunto das ferrovias, que nós temos aí a grande discussão da ferrovia 118, que já está garantida para Anchieta, ali Ubu, mas que a Vale também está se comprometendo até ao sul do estado, né? até a divisa com o Rio de Janeiro, passando por Presidente Kennedy, né? Que é o porto central. Seja do ponto de vista do petróleo e gás, especialmente do gás, seja do ponto de vista da nova matriz energética, seja do ponto de vista do saneamento básico, né? Então, assim, o mundo inteiro se desenvolveu à base de PPPs e concessões e outras modalidades de privatização, né? Nós não podemos ser diferentes, nós precisamos cada vez mais interagir com o executivo para que a gente ajude nessa modelagem. Se você olhar, quando a gente vai para a Europa ou para os Estados Unidos, todo mundo fica muito feliz em andar naquelas autoestradas, no trem, naqueles trens velozes, o TGV, enfim, toda a infraestrutura extraordinária que hoje existe, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Aquilo tudo foi feito com dinheiro privado, não foi feito com dinheiro público. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência da necessidade de haver uma interação grande entre o público e o privado. Nós precisamos desconstruir esse conceito hoje de fiscalização de país que só está ali para multar e que o privado só quer ter benefícios. Nós temos que desconstruir isso, porque isso não é mais assim há muitos anos e precisamos realmente construir
uma ponte grande entre o público e o privado, dar as mãos, que só assim a gente vai conseguir trazer o desenvolvimento para todos. Acelerar o crescimento do Espírito Santo, né? Com essas Exatamente, ferramentas. não só do Espírito Santo, o que a gente fizer aqui será exemplo para o Brasil, como nós temos sido nesse governo, nesses últimos 20 anos de governo em que o nosso Estado, economicamente, está com nota A na Receita Federal, enfim, temos sido exemplo para muitas coisas. E acho que a gente pode ser exemplo para outras coisas também. E o crescimento, assim, essa interação entre o público e o privado e a injeção de capital privado para a infraestrutura é uma coisa que fez crescer o mundo inteiro. E nós não podemos remar contra aquilo que já deu certo e que tá aí para nós copiarmos. E outra coisa, só se tira as pessoas da condição de pobreza gerando emprego. E quais são os obstáculos que nós temos que superar? É burocracia, sistema financeiro, capacidade de construção, já provamos que tem. Pessoal e inteligência, afins também tem. Você falou no IEL, Observatório da Indústria. Então, é puramente inteligência, né? E qual obstáculo você acha que a gente tem que superar para poder botar isso vamos falar, não sei qual a velocidade que está hoje, está 20%, 30%, para a gente ganhar aí, ano a ano, botar uma meta de crescimento e chegar num nível de excelência? Olha, eu acho que o maior obstáculo que nós temos é o conceito, tá? Eu sou uma pessoa de conceitos e eu acho que o conceito é o maior obstáculo que a gente tem. Nós precisamos ultrapassar o conceito instalado durante muitos anos do nosso setor público com o setor privado, de disputa, né, entre o setor público e o setor privado, de desconfiança entre o setor público e o privado. Nós precisamos ultrapassar esse conceito e precisamos construir caminhos para que isso leve à desburocratização. A burocracia, no fundo, ela está se intensivando, ela foi intensivada nos últimos tempos, ela cresceu nos últimos tempos exatamente por conta dessa desconfiança. Quando a gente pega aí a Lava Jato e a legislação que vieram dos órgãos de controle depois da Lava Jato, a gente percebe que houve uma necessidade de criar dificuldades. Só que essas dificuldades têm dois caminhos. Um é, de fato, evitar a corrupção, mas o outro também dificulta a execução de qualquer coisa. Então, nós precisamos achar um meio termo nisso aí e precisamos compreender que os tempos também são outros hoje. E é necessário que os três poderes, junto com a iniciativa privada, consigam dialogar de forma republicana, de forma clara, para que a gente consiga construir formas de ultrapassar essa burocracia exagerada que tem hoje. Porque ela acaba se tornando um impedimento para o desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisa ultrapassar esse conceito, a sociedade precisa ultrapassar esse conceito. Precisa olhar para a indústria, para os empresários, assim como para os governantes, de uma forma diferente do que é hoje. Hoje, assim, fazendo uma pequena brincadeira, se você vê um deputado ou um prefeito sentado com um empresário e passa na rua, as pessoas, a primeira coisa que pensam é uma coisa pejorativa. Nós precisamos ultrapassar isso. Isso tem que ser ultrapassado. E eu acho que esse conceito é o principal conceito, e a Fins tem feito bastante isso. Os dois últimos presidentes que eu acompanhei mais, tanto o Léo quanto a Cris, têm interagido extremamente bem com o governo, com o judiciário, com a Assembleia, e esse é o papel que a gente tem que fazer institucional. Nós temos que interagir, temos que dialogar, temos que ajudar, temos que dar sugestões, para que a gente construa um ambiente saudável para gerar empregos. Essa parte da burocracia, dentro da própria Fins, pode ser exercitado, feito laboratório, por exemplo, porque lá tem o Senai, o SESI, eles têm que comprar também, eles têm que construir, fazer manutenção e tem que seguir uma burocracia, porque tem uma auditoria depois, né? E ali já é um laboratório, já serve como uma vitrine para outras prefeituras, governo.
Essa é uma crença minha. Você concorda ou acha que... Concordo plenamente. Muito bem lembrado da sua parte, muito bem lembrado. Realmente a gente precisa fazer o nosso dever de casa. A gente precisa dar o exemplo daquilo que a gente precisa fazer. E, de fato, nós temos melhorado muito nisso. A nova lei de licitações que veio, ela cria oportunidades de você melhorar isso. Claro que a Federação, a CNI, não segue exatamente a lei de licitações, ela tem um manual próprio, né? Mas é muito baseado na lei de licitações. Então, assim, as coisas têm melhorado, mas eu volto a dizer, tudo depende muito do conceito, porque nem tudo é lei. Muitas vezes a gente coloca travas adicionais àquilo que já existe na lei. Eu sou legalista, eu acho que a lei é para ser cumprida, ela pode ser uma lei ruim, mas a lei tem que ser cumprida. O máximo que a gente pode ser, se a lei é ruim, vamos tentar mudá-la para que ela seja melhorada. Mas eu acho que a gente tem que ser legalista, tem que respeitar a lei e com a lei a gente tentar, através do diálogo, adequá-la às melhores práticas e ao melhor ambiente. Sua empresa tem tido sucesso, né? Você tem entregue algumas obras aí antes do prazo, né? Até, né? Isso é uma demonstração que conseguiu atender a burocracia e, mais importante, é atender a construção, fazer o que tem que ser feito, né? Isso, teve uma obra, foi aqui, Avenida Vitória, se não me engano? Foi também. Ali entrou concreto, não foi uma obra de 2 milímetros de asfalto, não. Foi complexa, né? Você pode falar um pouco mais? Eu acho que tanto o setor industrial quanto o setor de obras públicas, nos últimos anos as empresas mudaram um pouco a chave também. A gente vem se reinventando nos últimos anos e mudaram a chave em que sentido? Nós deixámos de ser apenas executores. Nós hoje somos empresas de especialistas em soluções de engenharia. E na hora que você muda a chave e não olha para o projeto simplesmente e vai lá executar o que está no projeto, você olha para o projeto com outro olhar, um olhar de criar novas soluções, trazer inovação para a engenharia, voltarmos a fazer a engenharia básica. O engenheiro é para isso, o engenheiro é para pensar soluções. Sim. Não é para copiar o que está lá. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer engenharia no seu sentido verdadeiro da palavra e que a gente começa a sair fora da caixinha e a dar soluções de engenharia, isso acontece exatamente o que acontece comigo. Tem uma empresa que eu gosto muito de citar, porque eu sou fã dos dois, né, que é a Fortes Engenharia, o Jean e o Ricardo, né, eu gosto muito dos dois, são um grande exemplo para todos nós. E eu fiz isso no setor público. O primeiro RDC, que é o regime de diferenciado de contratação, que é hoje talvez um dos melhores regimes de contratação, porque o projeto fica a cargo da empresa, né? Você ganha uma licitação num projeto conceitual e a empresa que faz. Foi essa 010, a Abd Saad. Lá, para você ter uma ideia, eram manilhas de 1 metro em concreto. Imagina o peso de uma manilha dessas para colocar. Tá? Eu usei aquele tubo, agora me falhou o nome, esqueci o nome. Fabricado aonde? É fabricado no Brasil, É um tubo com resina. Não sei qual é. Ele é material composto. É material composto. Isso aí torna ele primeiro, bem mais leve, né? O tubo é mais leve, o tubo é mais caro. Mas ele é bem mais caro do que uma manilha de 1 metro. Mas ele é bem mais leve, ele tem a velocidade da água é maior, porque ele o material dele é mais fluido, né? O buraco é menor, você não precisa usar o diâmetro de 1 metro, né? Você pode usar um diâmetro um pouco menor, ainda assim ele dá mais velocidade, ele é melhor, ele tem um encaixe, que é um encaixe muito bom, por consequência evita os famosos chupões na avenida. Então ele tem uma série de benefícios além da qualidade e da durabilidade. E eu usei esse material. Na época o pessoal ficou, você está comprando um material mais caro, mas a conta não é o material direto, a conta o resultado final. O resultado final. Quantas horas menos você usa de mão de obra, quanto menos horas de equipamento você usa, a velocidade da execução. Então, essa conta, no final,
você acaba tendo um lucro, Você não talvez precisar de um guindaste lá para tanto 10 você acaba toneladas. tendo um lucro mais seguro e uma obra muito mais rápida. Então, E o mais importante também, né? Você manipular um tubo de plástico para o ser humano, o risco de acidente, como manilhas de 1 tonelada, não, lógico, o tem risco tudo envolvido, segurança do segurança, trabalho. Você tem 2 homens ali que pegam um tubo de 6 metros. Isso. Né? Enquanto uma manilha de 1 metro de concreto armado, né, de diâmetro de 1 metro por 1 metro, você tem que ter um caminhão, um muque ali ou uma carregadeira ali para poder fazer, levantar e descer a manilha. Então, assim, voltando ao ponto principal, eu acho que as empresas aprenderam novamente a dar soluções de engenharia, e a engenharia está voltando. E isso, inclusive, na iniciativa privada, a gente vê empresas como a Vale, a Celor também discutindo hoje alternativas de projetos. Então, isso realmente faz com que a gente tenha mais sucesso e também que as obras sejam mais rápidas. E foi isso que aconteceu comigo, seja na Avenida Vitória, seja na S010, lá, Absaad. A Avenida Vitória, a previsão era o quê? 2 anos? Era 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu fiz ela em 1 ano. 8 meses sem transtorno. Como diz lá em Lisboa, sem pandemônio. Exatamente, sem pandemônio. Uma vez estava lá uma placa, desculpe o pandemônio. O pandemônio é confusão. Então, mas isso ganha todo mundo quando usa essa tecnologia. Com certeza. Precisou ter muito advogado para defender isso? Não, porque, como eu disse, esse regime de RDC é um regime que você executa o projeto, submete, evidentemente, ao órgão, nesse caso era o DER, e o DER entendeu e compreendeu rapidamente, e até fomos elogiados por isso, e depois isso traz, inclusive, mudança nos projetos. Hoje os projetos eles usam esse tubo, né? Já na parte de águas pluviais, né? Então, assim, não teve dificuldades. Quando você trata de engenharia, a dificuldade é menor, porque a engenharia é uma ciência exata, não é? Quando você trata de engenharia com engenheiro, né? Exatamente. Então, quando você trata de engenharia com engenheiro, não há muitas dificuldades. Quando você está ali, alguém que não entende, não tem as ferramentas, aí vem obstáculos, vem a burocracia no lugar. Exatamente, né? Isso é uma coisa que a gente, como Brasil, como todo, tem bastante para avançar. E eu acho que, realmente, a FINDS é o local para juntar a turma, para conversar, francamente, né? Falar qual é a situação, porque ali todo mundo está trabalhando pelo bem maior, nós estamos buscando a sociedade. Não é só a indústria, não é só o governo, não é só a fiscalização. Acredito que busca que a sociedade como um todo cresça, né? Esse é um caminho, né? Um caminho que envolve não só aqui, né? Você tem que falar agora também, tem uma outra agenda que é na CNI, né? Como que funciona essa transição? Você vai estar sua empresa dentro da FINDS e você tem que buscar também, junto com outros lá, com a Cris, soluções que não estão aqui, soluções que estão lá em Brasília. E a Cris, pelo que eu fiquei sabendo, ela está com agora uma posição na CNI, ela é a dona da caneta, né, agora lá. É diretora financeira. Diretora financeira, então. Isso não acontece indo uma vez por semana, a cada 1 mês. Ela vai ter que dedicar muito tempo nisso lá, porque ela passa a ser diretora financeira da CNI. Ali encontra todas as federações. E se a gente estava falando de demanda dentro do sindicato, aí imagina o Brasil, né? Como você enxerga isso, esse calçado que ela está usando agora? Bem, eu não vou falar por ela, porque ela, enfim, evidentemente, ela se preparou com certeza para isso, a demanda é grande e tal. Mas voltando só um pouquinho atrás daquilo que você estava falando, a gente tem que entender o seguinte: governo, empresários, as federações, os empresários do modo geral, sejam eles do comércio, da indústria, do transporte ou da agricultura, nós somos todos sociedade, né? Somos todos sociedade. As pessoas que estão no executivo, no legislativo, no judiciário, somos todos sociedade. Somos todos originários do mesmo lugar.
Então, assim, a gente precisa compreender que, e não importa onde a gente estiver, nós somos todos oriundos da sociedade do meio que a gente vive, né? Quanto aos sindicatos e à federação, assim, eu, quando fui presidente do Sinduscom, eu me preparei realmente para poder dar tempo ao Sinduscom. Assim como agora, quando a Cris me convidou para ser o primeiro vice-presidente, eu também me preparei, modifiquei um pouco o organograma da minha empresa, mudei algumas coisas, quer dizer, nos últimos anos também as empresas vêm se reestruturando, né? Nós não podemos esquecer da crise grave que nós tivemos lá em 17, 18, 16, 17, 18, 19. Eu acho que talvez tenham sido e depois da pandemia, né? Mas eu acho que a crise de 16, 17 e 18, acho que talvez tenha sido a maior crise que nós vivenciamos. Foi uma crise muito profunda e as empresas sofreram muito nesse período. Eu até falo o seguinte, quando a pandemia veio, pelo menos o setor da construção civil, quando a pandemia veio, nós já estávamos tão sofridos que a pandemia, nós já estávamos com o cinto no último furo, então a pandemia não mudou muito. Não tinha mais onde apertar. Não tinha mais onde apertar. Mas, enfim, as empresas já tinham feito o dever de casa, tinham enxugado os seus custos, estavam bastante, usando uma palavra popular, azeitadas, né? Okay. As empresas tinham já se reestruturado em termos de tamanho, em termos de custeio. E então, assim, eu aproveitei esse período e mudei um pouco a formatação dos meus negócios, e aí por isso eu acabei tendo tempo suficiente para dedicar à federação. Mas realmente quem quer assumir um cargo, seja de diretor, seja de presidente, de vice-presidente, não importa, precisa reestruturar a sua posição dentro do seu negócio. Porque, ao fim e ao cabo, quem paga o nosso salário são as nossas empresas. É um trabalho voluntário, o né? nosso trabalho nas instituições é voluntário, nós não recebemos nada, ao contrário, nós doamos o nosso tempo, que é o que de mais precioso todos nós temos, é o tempo. Né? Eu tenho uma coisa que eu sempre me questiono e pergunto, eu tive com o Gibson um pouco tempo aqui, perguntei para ele, pergunto para você também. A gente faz esse trabalho, é de coração, a gente não é pagamento. Eu acredito que vem alguma coisa em troca, vem algum retorno quando está fazendo um trabalho lá no SESI e sabe que aquilo vai afetar a vida de uma criança, ou um Senai, um profissional. Você tem essa percepção? Assim, tem uma contabilidade aí que não é financeira, mas que dá um prazer, dá alguma coisa que alimenta essa disposição, meu sentimento. Como você enxerga por esse lado aí? Com certeza, eu acho que sim. Eu parto do princípio, como eu disse há pouquinho, nós somos todos sociedade, participamos todos, nós vivemos em comunidade. E eu acho que cada um de nós deve dar da sua forma, né? Uns de uma forma, outros de outra. Não precisa ser presidente ou diretor de uma instituição. Às vezes, em nome individual, você faz uma contribuição a uma instituição que precisa da atenção. Então, acho que todos nós temos que dar alguma coisa na sociedade que nós vivemos. Eu acho que a gente precisa fazer isso por uma questão conceitual de ser humano, de ajuda às outras pessoas. Ainda mais quem tem algumas possibilidades, quem tem, seja do ponto de vista de cultural, seja do ponto de vista econômico, nós temos que dar alguma coisa. E eu vejo dessa forma. O nosso pagamento é exatamente esse, é a gente ver que contribuiu para uma criança, para um idoso, para um setor econômico, para melhorar o ambiente do setor econômico. Eu acho que esse é o pagamento, isso é intangível, é uma coisa intangível que não se vê, mas a gente sente. Nós somos feitos de sentimentos, né? Então, e os sentimentos é a única coisa que ninguém controla, né? Assim como o tempo. Você já deu algumas ideias aí para explorar mais. Barone, de coração, muito obrigado, sou grato pela sua presença aqui. E eu gostaria que você fizesse alguma consideração para aqueles que vão vir depois, né?
qual seria a sua palavra-chave, o seu conselho, se puder dar aí, por favor? Bem, eu acho que, assim, como eu disse agora, finalizando, assim, nós vivemos todos em sociedade, em comunidade. E a gente só melhora o nosso local, a nossa família, o nosso ambiente, a nossa casa, o ambiente onde a gente vive, fazendo alguma coisa e contribuindo uns com os outros, né? A gente tem que pensar sempre, eu costumo falar com os meus amigos quando se fala em política ou qual partido político, eu sempre desvio o assunto e faço a mesma pergunta. Qual é a sociedade que você quer viver? Que você quer que os seus filhos vivam, que os seus netos vivam, que os seus amigos vivam? Qual é o tipo de sociedade que você quer viver? Você se perguntando isso, com certeza você vai achar caminhos para ajudar. Mais uma vez, muito obrigado. Graças a todos.